Olá, turma do nono ano. Eu sou a professora Fabiana Trigueiro e eu ministro o componente curricular de língua portuguesa. Em nossa aula 4, vamos estudar a transitividade dos verbos e seus complementos. Observe os verbos em destaque a seguir. Nossos pais viajaram. Nossos pais planejaram a viagem. Nossos pais gostaram da viagem. É possível notar que a relação de sentido dos verbos das orações acima com os outros termos de suas respectivas orações é diferente. O sentido do verbo viajaram, por exemplo, não necessita de nenhum outro complemento, pois está contido no próprio verbo, ou seja, tem sentido completo. Por outro lado, os verbos planejaram e gostaram necessitam de mais de um termo para completar seu sentido, ou seja, há uma relação de subordinação entre os verbos e seus complementos. Quando essa relação acontece sem a presença de preposição entre o verbo e os seus complementos, o verbo é classificado como transitivo direto. Quando nessa relação há presença da preposição entre o verbo e seus complementos, o verbo é classificado como transitivo indireto. Contudo, se o sentido do verbo não depender de nenhum complemento, então o verbo será intransitivo, ou seja, com sentido completo. Assim, em relação à transitividade verbal, os verbos podem ser transitivos diretos, transitivos indiretos, transitivos diretos e indiretos ou intransitivos. Verbo transitivo direto. Ele não derrubou meu livro. Perceba que ao desmembrar o verbo de seu complemento, o verbo permanece com sentido incompleto, o que significa que existe a necessidade de completar o seu sentido com outro termo. Ou seja, seu sentido possui um movimento, um trânsito para outro termo. Observe, ele não derrubou. Por esse movimento de sentido para outro termo, o verbo da oração acima é caracterizado como transitivo. Observe o tipo de pergunta que fazemos para saber se é necessário um complemento verbal. Ele não derrubou o quê? Meu livro. Na construção dessa pergunta e da resposta, não há presença de preposição, pois o movimento do verbo para o seu complemento é direto, ou seja, a transitividade é direta. Assim, o verbo derrubar é verbo transitivo direto. Observe outros exemplos. Eu comprei uma bicicleta. Eu comprei o quê? Uma bicicleta. Verbo transitivo indireto. Ela necessita de sapatos novos. Perceba que ao desmembrar os verbos e seus complementos, eles ficam com sentido incompleto, mostrando a relação de subordinação entre esses dois termos da oração. Ela necessita. Por esse movimento do sentido para outro termo, esse verbo é também caracterizado como transitivo. Agora, note a diferença da pergunta feita ao verbo para conseguirmos o complemento verbal. Ela necessita de quê? De sapatos novos. Veja que nesse caso a construção da pergunta e do complemento possui a presença da preposição de, caracterizando o movimento indireto entre o verbo e seu complemento, ou seja, uma transitividade indireta. Assim, o verbo necessitar é um verbo transitivo indireto. Observe outros exemplos. João gosta de Ana. João gosta de quem? De Ana. Eu acredito na bondade humana. Eu acredito em quê? Na bondade humana. Verbo transitivo direto e indireto. Existem alguns verbos que possuem bitransitividade, ou seja, a relação de subordinação por seus complementos ocorre de forma direta e indireta ao mesmo tempo. Minha mãe deu um brinquedo ao meu irmão. Perceba que o verbo deu necessita de duas perguntas para que tenhamos o seu complemento. Minha mãe deu o quê? Um brinquedo ao meu irmão. A quem? Essa primeira pergunta, sem a presença de preposição, caracteriza a transitividade direta. E a segunda pergunta, com a presença da preposição a, caracterizando a transitividade indireta. Observe outro exemplo. Pedro agradeceu o quê? O adiantamento ao diretor. A quem? Verbo intransitivo. Finalmente, vamos analisar a atitude de verbos que contêm um sentido completo, ou seja, não possuem a necessidade de complementos verbais. Veja,
Meu pai voltou. Eu me casei. A criança caiu. Note que esses verbos possuem sentido completo e não necessitam de nenhum trânsito para outro termo da oração, ou seja, são verbos intransitivos que possuem sentido completo.